Bom, o que mais que a gente tem? Nós temos tipos básicos de dados, né? Para armazenamento de dados é sempre necessário armazenar espaço, assim como a gente fazia lá no Visual G, através do var, o comando var, né? Que a gente reservava, a gente declarava o nome de uma variável, o tipo daquela variável, e isso a gente estava fazendo era reservar um espaço de memória que cabia um valor daquele tipo, né? Então isso era a reserva de espaço. Aqui também, na hora de declarar variáveis, a gente também vai fazer isso em Java. Então a quantidade de espaço reservado ela vai depender do tipo de dado a ser armazenado naquela memória. Então o programa vai estar sempre usando aquela memória RAM, né? A memória de utilização. Aquela memória que quanto maior é, os seus programas executam mais rápidos, né? E aí o computador fica mais caro também, por causa do tamanho da memória RAM, mas é isso que na hora que você executa o seu programa, ele está usando. Um pedacinho da memória RAM. Tá? E aí esses tipos no Java são vários. Nós temos o booleano, que é o lógico no Visual G, que é verdadeiro ou falso. O char, que no Visual G, apesar de parecer no Visual G o caractere, que a gente usa também no Visual G, mas no Visual G não é um caractere só, é uma literal, é a mesma coisa. No Java, o char é só uma letra. Eu posso pôr uma letra ou um número, mas ela estaria entre aspas simples, tá? O byte, o short, o int, o long são todos tipos de inteiros, são inteiros de tamanhos diferentes. E o float e o double são dois tipos de reais. Então são dois números reais, só que a diferença deles é a quantidade de pontos decimais que eu consigo armazenar com float ou com double. Quanto, por exemplo, o byte é um tipo inteiro, mas ele só consegue armazenar até 120 e poucos. Então qualquer valor, por exemplo, uma idade eu poderia armazenar com o tipo byte, mas qualquer valor diferente, por exemplo, 180, que eu quisesse armazenar, o byte já não pode, teria que ser pelo menos um short. E aí eles vão aumentando, cada um desses tem um valor maior de capacidade de memória e podem armazenar números muito, muito grandes. Agora, como a gente geralmente não faz atividades que requeram a gente ficar, como a gente chama de escovar bits, né, que a gente ficar preservando muita memória, a gente pode, por intuição, usar o int, que é de inteiro, né, que vai armazenar mais do que provavelmente a gente precisa, ele vai ocupar mais espaço do que a gente precisa, mas não tem problemas. E a gente usa depois para o real ou float ou double, como preferir, tá? Bom, aí a gente tem os comentários, é a mesma coisa que a gente fazia no Visual G, é a mesma coisa que a gente faz também no C ou no C++, a barra barra. E a gente tem também agora as delimitações de barrinha asterisco para começar um bloco de comentários e o asterisco barrinha para fechar esse bloco de comentários. Então, no caso desse aqui, eu poderia não comentar, eu não preciso colocar esse aqui em cada linha, como eu tenho que colocar a barrinha, barrinha. Barrinha precisa ser para uma linha inteira. Quando eu pulo de linha, eu preciso colocar outra barrinha. No caso do asterisco, do barra asterisco, eu posso colocar quantas linhas eu quiser e depois fechar com asterisco barra. Aí vocês vão ver que se vocês não fecharem, ele comenta o programa inteiro. Então vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Eu geralmente uso a barrinha mesmo, mas pode usar esse daqui também. E aí as variáveis, né, como eu falei, a gente vai armazenar as variáveis, né, como a gente viu lá em Visual G, as variáveis são uma espécie de caixinhas de memórias, que a gente vai colocar um nome e vai dizer qual o tipo de valor que pode ter naquela caixinha, e aí o programa, a partir do momento em que eu declaro essa caixinha, né, que eu digo assim, olha, eu vou usar essa caixinha de nome número, num, que é do tipo inteiro. E aí o seu programa, né, o Visual G no caso, ou aqui o Java, que é o compilador, ele vai lá na memória e reserva essa caixinha, né, ou no caso a máquina virtual Java, ele vai lá na memória e reserva essa caixinha para você armazenar aquele valor. Somente naquele momento, depois que você criou essa caixinha, você declarou que você vai usar essa caixinha, que você pode usar aquela variável. O nome variável vem justamente porque você pode armazenar diferentes valores naquela caixinha. Mas desde que seja daquele tipo que você declarou para aquela caixinha, você pode colocar os valores que você quiser. Então, assim como visto na disciplina anterior, todas as variáveis devem ser declaradas antes de serem utilizadas. E a forma geral de declaração em Java vai ser essa aqui. Eu vou colocar, diferente do Visual G, que eu colocava a variável, dois pontos, o tipo dela e não tinha ponto e vírgula, agora no Visual G, agora no Java, a gente vai usar assim. Por exemplo, int n lados, ponto e vírgula. Float salário, li, char ch. Então, int n lados, float salário sem acento, a mesma coisa. Eu não posso usar acento, não posso usar caracteres especiais, não posso usar sinais de pontuação, só posso usar letras, números e sublinha. E tem que começar com letra. E char ch seria um caractere só, tá?
Aqui um exemplo, né, public class idade, que aí eu não estou fazendo leitura de dados ainda, eu estou declarando uma variável do tipo int, idade, e depois atribuindo um valor para essa idade e ele vai mostrar. Então é só para mostrar a declaração de uma variável, como é feito em Java, a atribuição de um valor para essa variável. Aqui a gente usa igual e vou usar o ponto e vírgula. Percebam que aqui ó, tem ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. São comandos, cada um desses é um comando. Comando aqui, comando aqui, comando aqui. Comando de declaração de uma variável do tipo inteiro, chamada idade. Comando de atribuição de um valor para uma variável, ou seja, colocar um valor naquela caixinha que eu chamei de idade. E um comando de mostrar na tela aquela cadeia de caracteres aqui, minha idade é, e colar nela o valor que está contido na caixinha idade, que é 33. Percebam vocês que eu não uso o vírgula como eu uso no Visual G. Esse mais aqui, ele não é o mais de somar, ele é o mais de grudar. Ele vai grudar esse valor que está em idade nessa cadeia de caracteres aqui, que é o minha idade é. Então, se eu colocar um espaçozinho, ele põe esse espaçozinho e depois cola o valor que tiver em idade, que nesse caso é 33. Então, vocês vão ver que quando eu vou usar o print ou println, que é o equivalente ao escreva ou escreval, eu vou usar mais, eu não vou usar vírgula. É mais uma diferença que eu tenho do Visual G para o Java, tá? Daí mais alguns comentários. Eu não tenho a seção de var no meu Java, então eu coloco as declarações, acontecem dentro do método principal, né? E é recomendável, no caso, por enquanto a gente só tem um método principal, que é a função principal, procedimento principal, mesma coisa, tá pessoal? Lembra que método é igual a função ou procedimento, tá? Então o método principal é o procedimento principal. E é recomendável que usemos comentários para abrir o bloco de declarações, pois não existem variáveis globais em Java. Isso aqui são, para quem viu em C, para quem viu em C++, para quem estudou em outra linguagem, às vezes aparece lá as ideias de variáveis globais. Então esqueçam, para quem já viu isso, esqueçam isso, tá? Não tem variáveis globais em Java. Tem outras formas que dá para simular uma variável global, mas a gente vai ver mais para frente que não é exatamente a variável global. E aí é necessário a gente fazer esse bloquinho, eu posso ter várias declarações de variáveis. Então eu crio um comentário que chama de declaração de variáveis e coloco ali naquele bloquinho todas as variáveis que eu quero declarar em um lugar só. Não vou sair declarando variáveis no meio do programa. Esse é um programa que não tem entradas, então para simplificar eu não coloquei entradas por enquanto, depois eu vou mostrar como é que a gente faz. E aí aqui, em Java, o sinal mais também é usado para concatenar. Concatenar é colar duas strings. Então tem uma cadeia de caractere de um lado, tem um valor que pode ser diferente, por exemplo, inteiro, ele vai ser transformado em caracteres, 3, 3, vai ser 2 dígitos 3 e 3, e vai ser colado naquela cadeia de caracteres, que é chamada de string em Java, para mostrar aquele valor completo. Então a variável inteira será convertida em literal, ou string aqui em Java, tá? Então esse mais, ele faz tudo isso, olha que legal. Eu tenho idade que é um inteiro, como eu declarei aqui. Eu coloquei nele um valor inteiro, mas aí o que o mais faz é transformar esse valor inteiro, transformá-lo em literal e colá-lo junto com essa, não vai sair as aspas, mas vai sair junto com essa minha idade é. É mais ou menos o que faz o escreval também, né? Não é tão diferente assim. Como eu já tinha falado, o system.out é o conhecido como objeto de saída padrão, ou seja, a tela, né? Basicamente é isso, a tela. E o println tanto os métodos print como println são os métodos que permitem escrever no vídeo, né, na tela. Com a diferença de que a segunda, com o ln, coloca o prompt na próxima linha, ou seja, salta uma linha depois de imprimir aquela cadeia de caractere. Então, para quem viu em Visual G, escreva e escreva, tá bom? Então, esse aqui eu vou salvar ele, vamos fazer assim, eu vou salvar em cima, mas eu vou salvar ele como idade.java. Então aqui, idade, bom, aqui a ideia, idade.java, mostrar, colocar só assim, ó, idade na tela, colocar uma idade, né, a gente não está trabalhando com entrada de dados ainda, a gente vai trabalhar, tá, daqui a pouquinho. Então, como eu mostrei lá, a gente vai fazer uma seção, vou colocar um comentário, declaração de variáveis, é onde que eu coloco as caixinhas que eu vou usar no meu programa, né, com os valores que eu vou manipular. Então eu vou chamar de int, idade. Perceba que o meu idade classe eu coloquei como I maiúsculo, porque é o padrão no Java, né? Então o nome do arquivo também vai ser idade com letra maiúscula. Aqui eu estou criando uma variável com I minúsculo, tá? Então aqui
atribuir um valor para a variável. Aí aqui vocês podem colocar o valor que vocês quiserem, né? Idade, recebe, lembrando que agora é um igualzinho só, depois a gente vai falar como é que faz a comparação de igual no Java. Eu vou colocar a minha idade aqui, 40, e aí mostra o valor da idade na tela. Então eu vou usar o system.out, vou sair desse padrão, e vou mandar com println para saltar uma linha, depois a minha idade. No de vocês aí, vocês vão ter problema com acento, tá? Então vocês podem colocar um igualzinho assim, porque o CMD ele é muito básico. Tem um jeito de mostrar os acentos, depois eu explico também para não sobrecarregar vocês de informação por enquanto, tá? O meu aqui, ele vai aceitar o acento, é um pouquinho mais rebuscado do que o CMD. Aí eu coloco o mais para concatenar essa cadeia de caracteres aqui, a minha idade é, com o valor que está em idade. Percebam que eu não posso colocar essa idade aqui dentro, né, pessoal? Que se eu colocar aqui dentro vai aparecer a palavra idade. Então, eu tenho que fechar a cadeia de caracteres com a minha aspa e depois colocar o valor que está aparecendo na idade. Não tem entrada de dados ainda. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que faz. Mas já para a gente mostrar como é que a gente cria uma variável. Aqui, para vocês, é CLS para limpar. CLS no meu não funciona, tá? No meu CMD. Então, eu vou usar a palavrinha clear. Se alguém tiver um Mac, vai ser assim também, tá? Ou um Linux, é a mesma coisa. Aí eu vou olhar aqui, no caso de você, é dir, que usa para ver o que tem na sua pasta, né? No seu diretório. Aqui agora vocês podem ver que o meu programa idade.java apareceu. Eu vou chamar o javac, idade.java. Ele vai compilar fazendo suspense, e aí eu chamo a máquina virtual Java, e eu vou chamar o byteclass, .class, mas eu não vou colocar o .class. Eu estou executando o .class, mas eu não vou colocar, senão ele vai dar erro. Aí são coisas do Java. Então ele mostra a minha idade é 40. Aí vocês podem perguntar, mas ele saltou linha mesmo? Vamos ver se ele saltou linha. Vou tirar aqui agora, eu vou salvar com Ctrl S, tá? O meu salvei com Ctrl S salva, por isso que ele não deixa eu salvar aqui. No de vocês o Notepad++, mas ele é mais amigável do que esse daqui. E aí eu vou compilar de novo. Tenho que compilar de novo, porque eu já alterei o programa, eu tenho que compilar de novo, tá? E aí vocês podem ver, ó, que se eu não usar o println, olha que bagunça que fica. Ele não saltou a linha depois e o prompt veio aqui logo para diante. Então eu voltei, vou salvar com Ctrl S, salvou, vou executar de novo, vou compilar de novo. E aí eu executo de novo, deixa eu só ainda limpar. Então, se eu modifiquei o programa, eu tenho que chamar de novo o javac e depois eu chamo o Java com o sem pôr ponto nada, tá? Eu tô chamando aqui o .class, é o .class que eu tô executando. Porém, então, inclusive até deixa eu mostrar para vocês que depois que eu compilei corretamente, depois que eu compilei corretamente aparece aqui o .class do idade, tá vendo? E aí eu posso chamar Java idade sem colocar o .class e aí ele vai pular agora a linha como eu mostrei, tá bom?